Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui um comentário sobre alguns aspectos do gerenciamento de projeto. E ele se refere ao gerenciamento do risco no início do projeto, as incertezas no início do projeto e também o impacto da mudança ao longo do projeto. Então, as incertezas, né, os riscos, eles são muito influenciadores no início do projeto. No início do projeto, as incertezas, né, e os riscos, seja no início do projeto ou no início das fases, né, de cada projeto, ainda se está levantando requisitos, ainda se está fazendo viabilidade de projeto. A gente tem incertezas sobre diversos aspectos do projeto ou diversos aspectos da fase. Por isso que o início de cada fase ou o início de um projeto possui muitas incertezas. E o objetivo de todo gerente de projeto é que ao longo desse projeto, ao longo das demais fases, essas incertezas e os riscos eles sejam diminuídos, ao ponto de se chegar ao final do projeto, a gente ter pouco risco, tá? Ou a gente ter poucas incertezas, porque a gente fez o bom levantamento de todas as necessidades, de todas as expectativas, tá? Todo bom gerente de projeto, desde o início do projeto e em cada fase, ele deve se preocupar em fazer um bom levantamento dos requisitos, né? Avaliar aspectos de risco que são altos no início. Mas, como eu falei, ao longo da caminhada dele, ele fez um excelente trabalho no início e vai poupá-lo, tá, de que os riscos lá no meio do projeto causem algum impacto. Porque ele levantou previamente quais são os riscos, né? Então, por isso que no início do projeto, tá, se deixar de avaliar algum requisito importante, tá, ou algum aspecto que tenha um alto risco, tá, para o projeto, e ele não tenha sido identificado corretamente no início, se esse risco ele vir a acontecer, tá, lá no meio do projeto, ele vai ter um impacto, tá? Agora, é preciso saber que, à medida que eu vou progredindo, porque o projeto é algo progressivo, né? À medida que a gente vai progredindo, a gente vai fazendo essas iterações e identificando novos riscos, fazendo planos de mitigação desses riscos, diminuição desses riscos, né? E as incertezas do início do projeto vão ficando menos incertezas. Eu vou tendo mais clareza sobre o projeto. Então, à medida que eu avanço, eu vou diminuindo as incertezas, vou aumentando a minha chance de sucesso e os riscos vão diminuindo também. Porque essa é a grande missão do gerente de projeto, é conduzir o projeto para ir diminuindo os riscos ao longo do tempo, né? E as incertezas também. Agora, notem que existe um outro aspecto que é o inverso desses dois que a gente já falou, tá? As incertezas e os riscos, que no início são altos e vão diminuindo ao longo do projeto. Tem um outro aspecto que é o impacto de mudanças. Então, a partir do momento que a gente vai avançando no projeto, eu vou aumentando, tá, o impacto que as mudanças vão ter no projeto. Então, por exemplo, eu acabei de iniciar um projeto. Caso exista alguma nova mudança, algum requisito novo, como está no início, não surte um impacto tão grande. Foi até um exemplo que eu falei na aula passada, que tem lá o caso tributário, alguém deixou de avaliar um stakeholder que tinha um conhecimento de uma informação tributária, que ela foi negligenciada no sistema, chegou na metade do projeto, que foi pontuado que era preciso fazer essa inserção no sistema, e muita coisa ia ser
alterada. Então, notem aí que nesse cenário, eu prolongar, só descobrir uma mudança numa fase muito avançada do meu projeto, o impacto que aquela mudança vai causar, ela é alta. Mas por que de repente essa mudança foi necessária lá na frente? Porque talvez não tenha sido feito a especificação correta, né, o levantamento, a avaliação de riscos, que no início ela era alta. Se tivesse no início avaliado que aquele requisito deveria existir dentro do sistema, eu estaria proativamente, né, me antecipando. Então, os riscos eram altos no início, né? E ao longo do tempo, a princípio, é para os riscos irem diminuindo. Caso aconteça alguma coisa que saia muito do padrão, então, nota aí que esse ponto fora da curva, onde o projeto está indo para diminuir os riscos, né, diminuir as incertezas, aí acontece uma tragédia, acontece um caso, por exemplo, que vai fazer com que seja feito um retrabalho muito grande no projeto. Note aí que isso é uma causa de um transtorno grande e o impacto que é uma mudança na linha de base, né, no roteiro a ser seguido pelo projeto, essa mudança acabou impactando em muito o projeto. Então, notem que sobre essas três vertentes, tá, as incertezas, os riscos, no início, eles são muito altos, tá, e tendem a diminuir ao longo do projeto. Já em relação ao impacto da mudança, no início do projeto, onde as incertezas são altas, onde eu tenho poucos requisitos ainda, uma mudança ali talvez não tenha um impacto muito grande. Mas se for feito isso lá no final, ou na metade do projeto para o final, uma mudança ocorrer, é provável que essa mudança ela tenha um impacto muito alto. Por quê? Porque era justamente numa época do projeto onde as incertezas e os riscos já estavam diminuídos. O gerente bom de projeto ele já teria identificado todos esses riscos, já teria feito a avaliação, os requisitos todos já definidos e sendo, no caso, por exemplo, de um sistema, na fase lá de codificação, já de execução, né? Uma mudança muito grande nos rumos do projeto leva em consideração que talvez o gerente do projeto não tenha feito um bom trabalho, tá, no início do projeto, ou nas fases ali relacionadas ao planejamento, de cronograma, né, do escopo, né, dos requisitos daquele sistema. E aí o impacto foi alto de mudança. Tá? Então isso é importante vocês terem em mente. Sobre o aspecto dos stakeholders, né, das partes interessadas, todas as pessoas que influenciam o projeto, então, no início do projeto, todos os stakeholders, eles têm, assim como o fator risco e as incertezas, eles têm um alto grau de impacto, né? Eles têm uma influência muito alta. Por quê? Porque depende deles a aprovação, né, para ser criado, por exemplo, o projeto, então o patrocinador criando o projeto. As especificações dependem desses stakeholders, né, para que seja feito o desenho do escopo da forma mais robusta possível para evitar alterações. É lógico que o projeto ele vai fazer diversas iterações, e aí o projeto vai evoluindo, isso é uma coisa natural do projeto, né? O planejamento em ondas sucessivas, talvez alguns fatores eles só surjam quando for passada alguma iteração que vá descobrir aquele novo requisito, aquele novo item ali a ser agregado no projeto. Mas notem que no início o esforço para ter dos stakeholders, né, o envolvimento para que seja feito o desenho, né, seja feitas as especificações, é muito alta.
Então, tanto os riscos para o projeto, né, tanto as incertezas, né, o desenho, o levantamento de requisitos é algo muito grande de esforço no início do projeto, tá, na fase de planejamento. E aí ele tende a diminuir esse esforço quando o projeto já vai sendo executado, já vai sendo encerrado, né? Então essa é a influência dos stakeholders. No início é muito alta. À medida que a gente vai avançando, né, a gente vai solicitando poucas informações, né, dos stakeholders, porque no início do projeto eu já coletei tudo que eu precisava dele, ou quase tudo, né? Eu não posso dizer 100%, porque ele vai participar do projeto ao longo do ciclo de vida do projeto. Mas note que ele vai ter menos influência do que ele tinha lá no início do projeto. Tá? Então, o projeto vai caminhando, né, para a sua execução, o seu encerramento, e aí, lá no final, acaba que os stakeholders só vão aprovar aquilo que eles tinham como expectativa. Tá? Então, nota aí que no final mesmo de todo o projeto, ou no final de uma determinada fase, o que os stakeholders têm como influência é a aprovação ou não. Mas note que lá no início ele tinha total poder, né, de influenciar de como é que ele queria, né, que fossem as especificações, né, porque demanda dele ali esse levantamento das expectativas, dos requisitos. Então a influência é alta no início do projeto, tá? E vai diminuindo ao longo do projeto. Assim como os riscos também vão diminuindo, as incertezas vão diminuindo, porque o gerente do projeto está fazendo um excelente trabalho de planejamento, né, de cronograma, tá, de levantamento do escopo, dos requisitos e tudo mais. E aí é claro que o projeto tende a ter poucas mudanças, né, de rumo. E caso aconteça em fases mais avançadas, aí o impacto vai ser alto, tá bem? Então era essa a consideração que eu queria passar para vocês, para reforçar esse conceito, que eu acho fundamental, tá, em gestão de projeto, esses aspectos de risco, os aspectos das influências dos stakeholders, né, ao longo do ciclo de vida do projeto. E o alto custo que tem uma mudança, tá, em fases mais avançadas. Beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e continuem firmes aí nos estudos.